Irmãos, mandando um abraço aí também mais uma vez pro meu irmãozinho, nós temos orado muito por você, viu, irmão Amadeu? Essa mensagem, presta atenção, hein, irmão Amadeu. A palavra do Senhor diz assim, o título desse capítulo é A Vinda do Reino do Senhor, Zacarias 14. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada, levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra essas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto nos dias do rei Uzias de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadosh, os seus santos, e naquele dia águas puras correrão, fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar no oriente e metade para o mar morto. Isto é, o mar Mediterrâneo. E isso se dará tanto no verão como no inverno. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela sua palavra e pedimos, ó Pai, que nos dê a revelação para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar através dessa mensagem de hoje. Seja conosco, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma profecia do Senhor. Aliás, é a mesma profecia contada com diversas visões em vários livros. Esta aqui, em Zacarias, é uma das visões, né? É uma das formas de ver o que vai acontecer no grande dia do Senhor, né? O Pedro fala sobre isso também. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. Aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Apocalipse 16 também fala, né, exatamente da guerra do Armagedon, que as pedras, a saraiva de pedras vai cair sobre aqueles aviões modernos, um exército de 200 milhões de pessoas que virão contra Israel. Eles passarão pelo rio Eufrates a pés enxutos. Irmãos, o rio Eufrates já secou. Vários rios ali. Ainda hoje cedo eu estava vendo alguma coisa sobre Israel, né, e tinha uma reportagem sobre o Irã. O Irã já está praticamente em Teherã. Teherã é a capital do Irã. Praticamente sem água. Se não chover até o final de novembro, eles vão ficar completamente sem água na capital, né, do Irã, que é Teherã. Tem 9 milhões de habitantes em Teherã. E eles vão ficar sem água. E aquele governo louco de ayatolás voltados para a guerra, ao invés de procurar projetos para suprir a água, a necessidade de água, ficam lá fabricando milhares e milhares de bombas para jogar em Israel.
O povo já está se revoltando lá no Irã, porque o povo está em grandes necessidades. Tem vezes que falta luz, várias horas na noite sem luz. Você imagina um calor de um país desértico como é o Irã, você passar algumas horas da noite sem um ventilador ligado, sem a luz ligada. E você saber que o seu governo está empenhado apenas em fabricar bombas para lançar contra Israel. Então realmente é complicado. Acontece que o inimigo tomou conta do coração de muitos. Nós falamos isso no começo do programa, que eles são demônios como rãs. E aconteceu que eu observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses espíritos imundos de demônio que realizam sinais miraculosos, quer dizer, eles fazem milagres, vão aos reis de todo o mundo. Irmãos, vão aos reis de todo o mundo para quê? O que eles vão fazer? É levá-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso, Todo-Poderoso. É exatamente a batalha que nós estamos falando aqui, batalha do Armagedon, com a visão que Zacarias teve do que será essa batalha. Zacarias disse aqui, o dia do Senhor, quando todos os bens se tornarão despojos. É importante dizermos o seguinte: eu tenho uma visão pré-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista. A igreja, na minha opinião, vai ser arrebatada antes dessa luta toda, antes dos 7 anos da tribulação. Por quê? Por tudo. Tem inclusive uma passagem no Apocalipse que diz que o Senhor vai nos livrar do dia da angústia, do dia dessa peleja. Então, não é nos livrar no dia, é do dia. Então, nós seremos arrebatados. A igreja gentílica vai ser arrebatada, e aí Deus vai tratar com Israel, que não reconheceu Jesus como o Messias. A nossa Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós reconhecemos Jesus como Messias. A Bíblia dos judeus só tem o Antigo Testamento. O Deus é o mesmo, só que eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, Eles dizem que Deus é um só. Tem uma oração, um texto lá em Deuteronômio 6, que fala assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então eles se baseiam naquilo ali. Mas, irmãos, a primeira frase da Bíblia, presta atenção nisso que isso é interessante. A primeira frase da Bíblia é Bereshit, Barak, Elohim. No princípio criou Deus todas as coisas. Elohim, o sufixo H-I-M, Rim, é plural. Então aqui é um Deus plural, um Deus composto. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus lá na cruz, ele recita o salmo que Davi escreveu, o Salmo 22, ele conversa direto com o Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ali ele fala direto com o Pai. Por isso é que não é Elohim, porque o sufixo rim é plural no hebraico. Deu para entender? Então, eles não conseguem explicar por que a primeira frase da Bíblia é no plural. Outra coisa que eles não conseguem explicar é por que a Bíblia começa com a letra B, em hebraico, o Beit, chama Beit, e não o Aleph. Mas é porque a primeira letra e a última letra, que é um N, Nun, formam bem. Bem em hebraico é filho. Então a Bíblia é do começo ao fim revelando o Filho. É isso que eles não alcançaram ainda. É isso que eles não alcançaram. Que o Senhor, através do Espírito Santo, já revelou ao seu povo, os gentílicos.
como os judeus ainda não alcançaram isso, eles vão ter essa oportunidade nos 7 anos da tribulação, que vai terminar com essa batalha do dia, né, do grande dia do Senhor. A igreja gentílica vai ser tirada. Qual igreja gentílica? Aquela que reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Essa igreja vai ser salva. O que, aliás, infelizmente, não é muita gente, não, em relação à população do mundo, né? Pelo menos assim, o que eu vejo como máximo é metade da população, tá? Metade da população. Mas eu espero ainda que nesse tempo que falta, Deus ainda vai dar grandes sinais. Apesar de que levar a palavra é uma das partes que nos cabe, é para nós, né? É para nós fazermos isso aí. Senão Deus escrevia no céu, Jesus está voltando lá, escrever em vermelho, todo mundo vai correr para as igrejas, né? Mas acontece que levar a palavra nesse projeto de Deus é uma parte que nos cabe, ficou para nós fazermos. Nós precisamos evangelizar, precisamos falar de Jesus, que Jesus está voltando, que a qualquer momento Jesus vai voltar, né? Nós precisamos, o Senhor nos deu essa condição e nós temos a preguiça de falar de Jesus, não é verdade? Mas dentro daquilo que o Senhor fala, ali o Senhor vem, né? Jesus vem, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e na frente da Porta Dourada. A Porta Dourada é uma porta que está fechada hoje, uma das 12 portas de Israel, de Jerusalém, que está fechada. Um islâmico, um sheik islâmico, acho que Saladino, tem a impressão que é Saladino, né? Que ouviu falar que Jesus entraria por ali e ele fechou a porta, como se isso fosse impedir Jesus de entrar, né, irmãos? Então, e outra coisa que ele fez para tentar impedir Jesus de cumprir esse propósito, ele fez logo ali na frente daquela porta um cemitério, um cemitério árabe, porque Jesus, como nazireu que o nazireu não pisa em cemitérios. Então ele está achando que vai impedir o cumprir da palavra, né? Mas aqui diz claramente, Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e vai pisar ali próximo, seus pés estarão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio. Então ali, num lugar que é chamado Vale do Cedron, ali é uma falha geológica, aquilo ali vai se abrir, figurativamente ou literalmente, e o povo de Israel vai escapar por ali, vai passar por ali, segundo diz a palavra, né? A forma do cumprimento disso nós não temos certeza. O que nós temos certeza é que vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então isso vai acontecer, isso vai ocorrer na batalha do grande dia do Senhor, né? Atentai todos, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos repartidos ao meio de ti, porque as nações vão se juntar contra Israel, um exército enorme. Eu vou passar para os irmãos depois a quantidade. São aproximadamente exército de 200 milhões de soldados contra Israel. É interessante, quando João escreveu sobre essa quantidade de pessoas, não existia 200 milhões de habitantes no mundo. Não existia 200 milhões de habitantes no mundo. O mundo conhecido naquela época, no ano 100, e até a Europa, né? A Rússia já era habitada, mas nem tanto, não tinha grande população. As Américas não tinham sido descobertas, né? E o Senhor já profetizava que um exército de 200 milhões de pessoas iria contra Israel. Por isso é que a gente fica impressionado com a precisão
da palavra de Deus. E é por isso que cada dia mais nós amamos a palavra de Deus, buscamos na palavra de Deus a direção, porque aqui tem resposta para tudo. Ela é uma palavra viva. Consulte ao Senhor, porque Ele vai te falar, Ele vai te responder, né? E a Bíblia é exatamente de capa a capa, né? Ela fala, é o manual da nossa sobrevivência e é a palavra de Deus viva para nos falar a respeito das nossas necessidades, daquilo que queremos ouvir da parte do Senhor. Ele nos fala na sua palavra viva. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Lembrando, não deixem de procurar notícias em fontes sérias, né? Ou tem muita coisa que passa no YouTube, Instagram, né? E também diversas fontes honestas de informações. Tem informações que são tendenciosas, né? Tem algumas redes de TV que só falam contra Israel. Portanto, nós precisamos buscar as informações que são verdades, né? Porque a verdade é que nos faz entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Olha, tem um porta-aviões de todo tamanho ali do lado da Venezuela. Será que ele veio ali para passear à toa? Ou alguma coisa vai acontecer? Chama Gerald Ford, é o maior porta-aviões dos Estados Unidos. Está lá, a poucos quilômetros da Venezuela, né? Maduro exportando toneladas e toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Os Estados Unidos veio para resolver essa situação, para parar com isso, né? E será que vai atingir o Brasil? Será que tem alguma coisa? Nós precisamos estar atentos, orando, né, e vigiando, buscando informações de verdade, né? E essas informações de verdade você não vai achar no TikTok não, viu? Ontem eu fiquei triste, uma pessoa chegou na loja lá e falou: eu passo o dia jogando tigrinho. Eu falei, meu Deus do céu. É uma pessoa de idade já, né? Uma pessoa de idade falar uma bobagem dessa, né? É triste, mas é isso aí. Precisamos estar atentos, né? Orando e vigiando, porque Jesus está voltando, meu irmão. Vai buscar uma igreja fiel. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Nós vamos ouvir o louvor Jerusalém. A irmã Edna, esse louvor é para você, hein?